Questão 47. Nos contratos individuais de trabalho, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança, é considerada alteração unilateral? Não é considerada alteração unilateral? Não é. Aí você diz, professor, essa questão é simples. O senhor falou aqui, está bem claro. Tá, mas olha a alternativa. Uma alternativa diz que não é. 4 alternativas diz que são. Aí a gente tem a mania de dizer, opa, aqui não é, tá falsa. FCC adora isso. Que é chamada reversão, isso aqui. Adora isso. Bota 4 alternativas de um jeito, uma do outro. É a do outro que está certa. Então não excluam alternativas porque ela é a única, é a filha solta dentro do negócio. Beleza? Rapaz, esse negócio de pegadinha foi uma sacada assim, que criaram para prejudicar os outros, porque para mim não tem explicação. Professor, aquela questão de função de confiança, se você recebe durante 10 anos, você não pode suprimir a gratificação que você ganhava pela função de confiança, né? Acima de 10 anos. Pronto, o que acontece? Se você tem 10 anos ganhando uma gratificação de função, uma gratificação pela confiança em determinada função, aquela gratificação ela incorpora no contrato de trabalho. Você pode suprimir a gratificação? Pode, mas o salário aumentou. Aquilo vira salário, não continua como gratificação. Você pode sair do carro, mas... Você reverte ao cargo anterior, tudo bem bonitinho, mas fica. É o caso do gerente de banco que foi gerente por 20 anos, volta para posto efetivo, mas com o salário de gerente. E é como eles fazem isso, eles, quando estão próximos, eles trocam a nomenclatura para poder não dar, para não incorporar e o pessoal vai na Caixa justiça. Econômica adora fazer isso. Eu era dos sindicatos bancários. A gente não sabe entrar fazendo ganhar. E ganharam fundo muito confiante. E nenhuma hipótese que o senhor pede? Nenhuma. Se você tiver gratificação de função por 10 anos, se você tiver cargo de chefia, recebe aquela gratificação bem bonitinha, você não perde. Ela incorpora. Aí tem um detalhe. Se a gratificação ela é inferior ao que a legislação determina, 40% para o trabalhador normal, 1/3 do salário para o bancário. Se ela é inferior, você já é salário. Você não precisa dos 10 anos, você já incorpora direto. Por quê? Porque é uma gratificação irregular. Né? Então você já ganha direto. Se por acaso nos 10 anos você teve períodos ininterruptos, ou seja, por 10 anos você recebeu, mas teve períodos que você deixou de receber, não contabilizou 10 anos. Então você não vai ganhar, não vai incorporar. Você precisa de 10 anos contabilizados, independente desses 10 anos serem contínuos ou ininterruptos. Professor, quando é irregular? Quando é irregular, que você recebe menos do que a gratificação exigida, que é 40% para o trabalhador comum, 1/3 do salário do bancário, você já tem salário. Certo, mas ela já é incorporada, certo? Ela já é Mas aí, salário. além dela ser incorporada, ela tem que ser aumentada. Para dar os 40%, para dar um terço. Não, é o que eu estou dizendo. Veja, por exemplo, eu trabalho com gratificação de função. Eu sou chefe da minha empresa. Tenho lá a minha equipe, tudo bem bonitinho. E ganho gratificação de 20%. Ok? Beleza. Qual era a gratificação que eu teria direito? 40%. Porque com a gratificação de 40%, o meu cargo está sendo remunerado e eu posso ser revertido e perder os 40%. Se eu ganho só 20%, quando eu sair daquela função, eu continuo com os 20%. Eu não posso perder os 20%. Por quê? Porque ele já é salário. Eu vou ter toda a condição de chefia, mas eu não vou ter a remuneração da confiança. Ou seja, os 20% é salário, eu vou ter direito a hora extra, tá certo? Eu vou ter direito a jornada de trabalho de 44 horas semanais, eu vou ter um limite. É diferente da gratificação de função. O gerente de banco ele entra na hora que precisar, sai na hora que tiver. Não tem condição, ok? Por quê? Porque ele recebe gratificação para isso. Tranquilo? Alguém tem alguma questão que tem interesse aqui? Deixa eu ver se tem outra recomendada aqui. A outra de duração de jornada. Aqui todas as outras falam muito a mesma coisa. Muito. A 61. 61. Vamos lá. Em relação ao trabalho temporário, com fundamento na legislação aplicável, é correto afirmar:
A empresa de trabalho temporário é pessoa física ou jurídica, falei que em sala de aula era, né? Urbano ou rural, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por ela remunerados e assistidos. B. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação de trabalhador pela empresa tomadora ou cliente, ao fim do prazo em que tenha sido colocada à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. C. O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente, com relação ao mesmo empregado, não poderá exercer de 6 meses, salvo mediante autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí eles botam Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência. É o mesmo ministério, tá? D. O contrato de trabalho celebrado entre a empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição da empresa tomadora ou cliente poderá ser celebrado verbalmente ou por escrito, sendo vedada a modalidade de contrato tácito. E letra E. A jornada normal de trabalho temporário não poderá exceder de 8 horas diárias. 6 horas. Obrigado. Remuneradas as horas extras com adicional de 20% sobre o valor da hora normal. Vamos lá. De baixo para cima, letra E. Falso. A jornada de trabalho temporário vai ser da mesma forma que se dá para o trabalhador efetivo, com o mesmo benefício da hora extra, 50%. Tá? Não há diferença aqui. A diferença pode existir na questão do salário. Ok? Por que pode existir na questão do salário? Os empregadores são diferentes. Tranquilo? Letra D. Ele diz, contrato de trabalho celebrado, salariado, celebrado verbalmente, por escrito verbalmente. Está falso. Por que está falso? Como é que eu vou dizer que existe uma condição de contrato temporário se as pessoas não têm consciência dessa informação? Eu preciso poder provar que eu dei a informação e que a pessoa recebeu a informação. Tranquilo? Não é só colocar um contrato escrito, tá? É um contrato escrito em 2 vias, as 2 assinadas, uma fica comigo, outra fica com outra parte. Beleza? Letra C. O contrato entre a empresa temporária e a empresa tomadora ou cliente com relação ao mesmo empregado não poderá exceder de 6 meses. Pessoal, o contrato temporário ele vai durar um prazo máximo de 3 meses, salvo autorização. Tá certo? Não são 6 meses, são 3 meses, salvo autorização. Deixa eu até falar de sala de aula aqui. A letra B está certa, ok? Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibida a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo. Lógico, aqui seria limitação ao acesso do trabalho, que é plenamente permitido pela Constituição no artigo 1º. Tá? Letra A empresa de trabalho temporário é pessoa física ou jurídica, verdade, urbano ou rural, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por ela remunerados e assistidos. Cuidado com o urbano e rural e devidamente qualificados. Não há necessidade de qualificação específica, tá certo? Qualquer tipo de prestação de serviço pode ser feito por trabalho temporário, desde que seja para substituir pessoal efetivo, tá? E desde que seja para garantir uma produção emergencial. Eu não preciso ter uma empresa que certifique de maneira específica os meus trabalhadores. Está errado. E esse urbano rural, só pode ser para trabalhadores urbanos. Essa não pode estar rural. Não, trabalho temporário não é rural. Aí você diz, o que vai ser rural então, professor? Rural é o trabalho de... Fugiu a palavra. A palavra está na boca, fugiu. Período entre safrista. Né? O contrato temporário no emprego rural é o safrista, que ele vai ser contratado para a safra e o contrato se acaba. E o temporário pode ser pessoa física ou jurídica? Física ou jurídica. E o terceirizado só pessoa jurídica? Só pessoa jurídica. É um detalhe que a legislação traz, é uma legislação extremamente antiga, mas ainda se mantém com o mesmo normativo, então a gente aplica a legislação. Beleza? Mais alguma questão que vocês queiram aqui? Não? Vamos lá para... Não, pode perguntar, aproveita. Ó, eu não gosto só de implorar não, mas eu posso implorar. Fica feio, tá gravado. Vamos lá. Questão 70. Sobre a alteração do contrato de trabalho é incorreto afirmar. Toda questão que vocês tiverem no módulo de incorreto, pessoal, leia. Vou explicar o porquê.
é uma alternativa falsa e 4 alternativas corretas. Você aprende mais com ela do que com as outras. Tá certo? Vamos lá. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta o cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. É verdade? É verdade. Foi o que a gente falou aqui. Não é alteração. Beleza? Letra B. Nos contratos de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, mesmo que por mútuo consentimento, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Verdade ou falso? Verdade. Verdade. Todo devido que falar em prejuízo direto ou indireto, mesmo que a parte aceite, porque aceitaria qualquer coisa, tá falsa, tá nula a cláusula. Letra C. O empregador pode transferir ao empregado, independentemente de sua concordância, eu adoro essa palavra, quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que o mesmo trabalhar, sendo que a recusa à transferência por parte do mesmo implica em dispensa por justa causa. Não. É? Ele é obrigado a ser transferido? Obrigado não, eu posso dizer não quero. O empregador faz a demissão, ou a pedido ou sem justa causa, mas por justa causa nunca. Eu não posso dizer, eu sou obrigado a ir, se não for, é indisciplina e subordinação. De jeito nenhum. Essa transferência que a gente tem que supor que é com mudança de domicílio? Não. Aqui ele colocou aqui, transferir o empregado, né, quando ocorrer a extinção do estabelecimento. Pode ser no mesmo, tanto na mesma cidade quanto em cidades diferentes. Em cidades diferentes eu pergunto, você quer ir ou quer ficar? Quero ficar. Então você vai pedir demissão. Porque você não quer ir. Se for na mesma cidade, não, eu não sou obrigado a ir não. Vou dizer, olha, eu não quero ir, me demita. Eu faço a demissão a pedido, então demito sem justa causa. Se o cara não quiser ir. Mas se for tem um localidade diferente, é obrigado a aceitar? Não é obrigado a aceitar. A pessoa pode dizer que não quer. Em nenhum momento é obrigado a A aceitar. transferência ela não é obrigatória. A transferência não é obrigatória. Lembre-se, eu tenho o direito a dizer o que eu quero na minha vida. Agora, se eu disser que não quero ir, eu estou pedindo demissão. Ok? Por quê? Eu não quero ir, o empregador fala, não, você vai. Não, eu não quero ir. Eu estou pedindo demissão. Eu estou dizendo que eu estou dispondo do meu contrato de trabalho. Beleza? Quando é no mesmo domicílio, se ele não quiser ir, aí é como se ele estivesse pedindo demissão. É isso? No outro domicílio, ele está pedindo demissão. No mesmo domicílio, ele também está pedindo demissão. Porque ele está dispondo do contrato de trabalho dele. Ok? Eu não posso dizer, você vai estar obrigado em nenhuma das situações. Qual é a questão? No momento que eu vou transferir a pessoa para outra cidade, eu preciso observar primeiro os motivos dessa alteração. A alteração ela deve ser válida e justa. Se o motivo inexistir, a alteração ela é inválida. Tá? Se por acaso eu vou transferir para local de mesmo município, eu até não preciso de uma justificativa clara. Não preciso, basta dizer que eu vou extinguir um estabelecimento, eu vou abrir outro lá e acabou. E vai ser ali. Eu não preciso de um motivo claro para isso. Porém, o empregador ele assume o ônus da diferença com o transporte. Então, transferência para outro município, eu tenho aquele adicional de transferência, se for transferência provisória, se for transferência definitiva, só o ônus com mudança. Na transferência dentro do mesmo município, eu vou arcar com a diferença de gasto com o transporte. Então, eu gastava R$10 por dia de gasolina, passei a gastar 30. O empregador vai ter que me dar os R$20 a diferença. Tranquilo? Mas porque isso é coletivo do empregador. Tá? Se não for por vontade do empregador, extinção do estabelecimento, aí é composição. O cara vai ser obrigado a ir? Vai, porque a empresa só vai funcionar lá agora. Mas ele pode dispor do emprego dele e dizer, não quero, me demito. Tranquilo? Mas essa diferença de transporte também o empregador não é obrigado, no caso de mudança de domicílio? de fechando a empresa. Não, fechando a empresa não, porque aí não tem como dizer que vai mudar a pessoa, porque é ele que quer. Aí é uma obrigação econômica, ele vai para lá, aí não tem alteração. Mas quando eu tenho, por exemplo, a loja no Via Sul, uma loja no Norte Shopping, tiro o cara do Via Sul e boto o cara no Norte Shopping, eu vou ter que pagar a diferença de gasolina ou de transporte. Ah, então se for extinção, não paga essa diferença. Não paga essa diferença. Ah, porque nesse caso... Extinção de estabelecimento não, porque aí é econômica. Letra D. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Lógico. Né? E aí, pessoal, despesa resultante da transferência. Não é despesa da transferência, tá? Isso aqui envolve mudança, seguro de mudança, cancelamento de colégio de filho, matrícula em novo colégio, fardamento, material didático, tudo que envolve a mudança de domicílio. Ok?
Em caso de transferência provisória, o empregado receberá adicional nunca inferior a 25% do salário enquanto durar essa situação. É só na provisória que se recebe. Professor, não era justo a pessoa receber na definitiva, não, ao invés de na provisória? Na definitiva, a pessoa optou por mudar a sua vida de um canto para outro. Se ela optou, ela está aceitando as condições dadas. Não tem adicional. Só vai ter adicional quando é provisório. Ele não tem adicional definitivo, mas ele só vai ter direito a essas despesas resultantes da transferência. Só as despesas resultantes da transferência. Beleza? Tranquilo? Qual o prazo do pagamento? O empregado não é obrigado a aceitar e a não concordância do empregado implica um pedido de demissão. Pedido de demissão. E não pode ser dispensado por justa causa. Não pode ser dispensado de jeito nenhum. Qual o prazo de pagamento desse valor resultante de transferência? É ele que arca. A legislação não diz quando ele vai arcar com isso. Se é o empregado que vai pagar e vai ser ressarcido, ou se é o empregador que paga diretamente. Tem que ser pago. É a mesma coisa, por exemplo, de extinção por morte. Qual é o prazo para o pagamento? Não tem. Tem que pagar o mais rápido possível para evitar que a pessoa fique em prejuízo. Mas não tem prazo. Vamos lá. Considere as proposições abaixo em relação ao contrato individual de trabalho. 1. Para fins de... Questão 60. Página 12. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. 2. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço transitório e contrato de experiência. 3. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 1 ano. 4. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Está correto aquilo que está afirmado apenas em a letra 1, para fins de contratação, período de experiência que eu posso exigir no edital 6 meses. Cuidado, exigir período de experiência superior a 6 meses não pode, mas contratar quem tem a maior experiência é permitido, tá certo? Isso faz parte da própria necessidade da empresa. Mas tá certo. Tá certo. 2. O contrato por prazo determinado só será válido se tratando de período de serviço transitório e contrato de experiência. Pessoal, contrato de experiência é contrato por prazo determinado, ok? E serviço transitório é a natureza do serviço. Não quer dizer que o serviço necessariamente seja transitório. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um serviço de natureza transitória, mas que eu tenha vários trabalhadores se revezando ao longo do ano. Não tem problema. Tá certo? Tranquilo? Vou dar um exemplo. Eu trabalho aqui no Prime. Tem vários equipamentos eletrônicos aqui no Prime. Justifica eu ter um profissional aqui dentro todo dia para poder fazer reparo? Não. Mas eu posso contratar uma empresa que de 2 em 2 meses eu contrato um profissional para vir para cá e ficar fazendo reparos. 2 meses ela fica fora, 2 meses eu contrato outra pessoa para poder vir fazer reparos. Não tem problema. São serviços transitórios, mas eu tenho constantemente contratação nesse sentido. Tá certo? Aí nesse caso não seria um contrato determinado, é isso? Não, eu tenho um contrato por prazo determinado. Tenho vários contratos por prazo determinado. Está falso porque ele diz que só será em serviço transitório. Não é isso. É a natureza que é transitória do serviço que determina ser prazo determinado. Mas não quer dizer que o serviço sempre será transitório. Eu posso ter um serviço perene na empresa em que eu alterne vários contratos por prazo determinado. Tá? 3. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 1 ano. Tá? Aqui, pessoal, tem que ter cuidado com a contratação. A contratação ela pode durar até 2 anos, tá certo? E 4, a relação contratual de trabalho pode ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Verdade, pode ser objeto de livre estipulação. Eu não posso afetar aquele piso mínimo garantido na CLT ou na legislação trabalhista. A 3 você falou que é a 4? A 1 e a 4. Letra B. Verdade. 1 e 4. Beleza? A 3 é que pode ser até 4 anos, né? 2 anos. 2 anos. Vamos lá, duração do contrato de trabalho. Quando a gente fala de duração do contrato de trabalho, só para me medir aqui. 3. Quando a gente fala de duração do contrato de trabalho, a gente tem que lembrar de vários pequenos institutos que é para agora misturar tudo numa pergunta só, tá certo? E aí vai acabar gerando confusão, mas assim, tem como se livrar das pegadinhas
com pequenas informações marcadas na cabeça da gente, tá? Primeira grande informação, a CLT de 43, a Constituição de 88. Então, necessariamente vai haver confronto entre as duas normas. Mais do que isso, acordo coletivo e convenção coletiva é do ano. Se eu firmar esse ano vai ser de 2016. Então vai haver confronto entre ela, Constituição e a CLT. Esse confronto não é problema. O problema é a antinomia, é como eu resolvo esse confronto. E eu sempre resolvo de maneira a favorecer o trabalhador. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de jornada de trabalho, duração de trabalho, eu tenho 5 limites específicos. 44 horas por semana, 8 horas diárias, 24 horas por semana, de 1 a 2 horas por dia, podendo 15 minutos, e 11 horas por dia. Você diz, espera aí, pessoal, que diabo é isso aí? Vamos lá. Aqui é o limite máximo semanal, 44 horas semanais, para as condições comuns de trabalho. Eu tenho que lembrar que eu tenho 3 regimes bem conhecidos. 30 horas semanais, 40 horas semanais, 44 horas semanais. Tá certo? São os 3 regimes mais comuns de duração semanal de trabalho. 8 horas diárias é o limite que a gente tem para a relação comum de trabalho. 8 horas diárias, 44 horas semanais. Eventualmente haverá um dia que haverá apenas meio expediente. Por favor, não digam sábado como meio expediente. Pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça. É um dia que será dado meio expediente. Tá certo? Dentro dessas condições, a mais comum é 8 horas diárias, mas eu tenho jornadas com 6 horas diárias e jornadas com 5 horas diárias. Como é o caso aqui, por exemplo, do telemarketing. Tá certo? 24 horas é o repouso semanal remunerado. Beleza? De 1 a 2 horas, isso aqui é um repouso que a gente chama de intra-jornada. O intra-jornada é o repouso é o intervalo para repouso e alimentação. Certo? Ele vai ser de no mínimo 1 hora, máximo de 2 horas. E para jornadas de 6 horas, por exemplo, ele vai ser de 15 minutos. Tá certo? Tranquilo? Por fim, 11 horas diárias é o que a gente chama de intervalo interjornada. O interjornada, pessoal, é o intervalo entre 2 dias de prestação de serviço. Tá? Vou colocar uma questão aqui rapidinho para vocês que não está aí. Tá certo? É uma questão antiga, tá? E é de prova de ordem a questão. Mas eu gosto dela porque foi ela que me fez a escolha, foi ela que abriu meus olhos para dar aula de curso para concurso. Não se preocupe, tá meio louco, mas eu vou explicar, tá? Esse de 1 a 2 horas é o intervalo de 8 horas diárias, né? Do intra-jornada? É. O dia termina meia-noite, né? Eu coloquei aqui 00 horas, mas vocês podem, no caso da anotação de vocês, colocar 24 só para lembrar que é quando termina o dia, né? Porque ele começa às 0 horas, tá? Qual é a questão? O cara trabalhou sábado das 2 às 10 com 2 horas de intervalo. 2 às 10? Das 2 à meia-noite. Folgou 2 horas, repousou domingo, foi trabalhar de 8 às 11, ou de 8 às 18. Beleza? Tranquilo aqui? O cara trabalhou das 2 às 24 no sábado. Folgou domingo, na segunda das 8 às 18. Com 2 horas de intervalo também. Beleza? Quantas horas extras ele trabalhou? Quantas horas quê? Horas extras ele trabalhou? Ah, eu estou dando tempo para pensar. Rapidinho, rapidinho. Não, Carlos, não. O tempo para resumir a questão dessa é 40 segundos. 3. Ah, tu sabe nem o que eu vou contar. Sabe que eu sou desenhou um
dizer que, ó, difícil, eu devia ter tira esse passado mais domingo, 5 tu trabalha só no sábado e segunda. Então o intervalo dele tem que ser de 11 horas, 24 para 8. Vou mostrar aqui, você vai Acho que entender tudo bem, bem clarinho. Nenhuma. Quantas horas de trabalho eu tenho aqui? 10 horas. 8 horas. Assim, mas menos 2. 8 horas. 8 horas. Cuidado porque se você pensa 10 menos 2, você está colocando a jornada, o repouso intra-jornada como jornada de trabalho. Não é. Então sempre lembra, 2 horas você não conta. 10 menos 2, 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho. Houve hora extra? Não. De 0 às 24 são 24 horas. Domingo ele repousou as 24 horas de repouso não é remunerado? Sim. Repousou. Beleza. Então tá ok. Até aqui beleza. Eu tenho como saber se esse cara trabalhou mais do que 44 horas semanais? Não tenho. Não vi a semana dele. Então não posso afirmar. Você diz, professor, mas se no sábado ele trabalhou 8 horas, ele trabalhou 48 horas. Não. Ele pode trabalhar meio expediente na quarta, na terça, na quinta, na sexta. Não sei. Então eu só posso olhar aqui mais um limite. Qual é o limite? Interjornada. O interjornada. Entre uma jornada e outra tem que ter 11 horas. Aí tu diz aqui, professor, 24 horas, bem bonitinho. Beleza. Só que essas 24 horas são repouso semanal remunerado. De meia-noite, ou seja, das 0 horas de segunda-feira, eu tenho que contar 11 horas. Ele só poderia começar a trabalhar na segunda-feira a partir das 11. De 11 às 3 horas extras. Professor, eu entendo perfeitamente, eu só queria tirar uma dúvida. Como a hora noturna ela é inferior, ele teria algumas horas extras ali noturna. De 14 às 24 horas. Só 15 minutos. Só que o que acontece? 15 minutos dá direito a hora extra? Dá. Uns 15 minutos. Então não influencia. Era se ele que hora extra. A jornada noturna aqui, das 22 às 24, a hora é reduzida, 52 minutos e 30 segundos. Então tem 15 minutos extra, mas não muda a jornada. Beleza? Então aqui, ele só poderia começar a trabalhar 11 horas. Como ele começou a trabalhar 8 horas da manhã, 3 horas extras. Então, um detalhe pequeno. Você olha na prova e diz, não, tá ok, tá beleza, tá tranquilo. E esquece que o intervalo intra-jornada ele vai ter que existir mesmo quando eu saio do sábado para segunda-feira. Porque esse intervalo de 24 horas é dele. Cada intervalo tem que ser observado individualmente. Só se ele começou 2 horas da tarde, ele trabalhou até a meia-noite ou até às 10? Até meia-noite. Ah, entendi. Beleza? Entendi. Tranquilo? Então vê. Todo intervalo tem que ser observado individualmente. Não importa como se dá a prestação de serviço, não importa nada. Você tem que observar cada intervalo individualmente. Beleza? Tranquilo? Posso apagar o lado de cá? Pode. Apaga a sua, já vai entrar. Fala. Eu quero, mas tá difícil. Tomara, mas. Quando se fala de jornada de trabalho, eu tenho que lembrar de alguns institutos, certo? Compensação, banco de horas, ônus de prova. Quem é o professor de processo de trabalho de vocês? Eu não sei, não vai ter a prova, não. Ônus de prova, banco de horas, deslocamento, compensação. O que é compensação? É compensar uma jornada extraordinária com uma folga, ok? Eu posso fazer isso em pequenos intervalos de tempo, muito embora pequeno intervalo de tempo seja um conceito abstrato, a legislação não diz o que é pequeno. Então a gente trabalha muito com a hipótese semanal. Trabalhou a mais uma semana, folga na outra semana. Só que aqui eu preciso de contrato individual ou coletivo, tá certo? E ainda, para que haja possibilidade de compensação, tá certo? Além do contrato individual e coletivo, eu não posso ter
habitualidade. Não pode ser habitual. Por que não pode ser habitual? Nós temos uma jornada de trabalho conhecida chamada de Semana Espanhola. O que é Semana Espanhola? Trabalhar 48 horas numa semana, 40 horas na outra. Num sábado trabalho 8 horas, no outro sábado folga. Tá certo? É mais benéfico para o trabalhador? Em vários momentos sim. Mas aqui no Brasil eu não posso fazer isso dioturnamente. O contrato de trabalho da pessoa já prevê isso. Não pode. Tá certo? Simplesmente não pode, porque eu estou ultrapassando o limite máximo da jornada semanal, que é de 44 horas diárias. Eu posso fazer por um período de tempo, mas não posso fazer todo o contrato de trabalho do indivíduo. Ok? Professor, como é que eu compenso? 1 hora extra vai ser igual a 1 hora de folga. Simples. Se eu trabalhei 8 horas extras, 8 horas de folga. Mas quando paga, é mais cara a hora extra. Mas na compensação, permite que o empregador não pague o adicional de hora extra. Beleza? Tranquilo aqui? No banco de horas, eu só posso fazer por contrato coletivo. E, além disso, não pode ser habitual. Você não pode ter horas extras todos os dias para contar no banco de horas. Poxa, professor, do que me adianta um banco de horas se as horas extras não podem ser habituais? Elas só podem ser esporádicas. O banco de horas serve exatamente para pegar aquelas pequenas parcelas de horas extras durante o ano, né, para calcular as folgas daquele trabalhador. São aqueles 15 minutinhos que vão somando para chegar em folgas reais. Eu não posso ter 2 horas extras toda semana. Tranquilo? E se tiver, descaracteriza o regime de banco de horas, descaracteriza o regime de compensação. Além do cara ter gozado das folgas, o cara vai ter direito ao pagamento, a receber a indenização das horas extras. Ok? O banco de horas, a função é a mesma que da compensação, não é? A função é a mesma. Trocar, em vez de ganhar a hora extra. Ao invés de ganhar o adicional de hora extra sobre as horas trabalhadas, é você folgar. A função é a mesma. O banco de horas é porque você já combina antes. O banco de horas é contrato coletivo de trabalho. Não é você. É o sindicato que combina isso. É dentro do intervalo de quanto tempo? Aqui não tem intervalo. É um curto intervalo de tempo. A legislação não fala. Aqui eu tenho um prazo máximo de 1 ano. Se em 1 ano eu acumulei folgas e não tirei as folgas, eu recebo as horas extras. Quando esse regime de compensação, a gente não admite o espanhol, mas é o francês que a gente admite, né? Quando ocorrer extinção do estabelecimento, pode ser tanto na mesma cidade quanto em cidades diferentes. Em cidades diferentes eu pergunto, você quer ir ou quer ficar? Quero ficar. Então você vai pedir demissão. Mas se for porque na você mesma não quer ir. cidade, Se for na mesma cidade, não, eu não sou obrigado a ir não. Vou dizer, olha, eu não quero ir, me demita. Eu faço a demissão a pedido, então demito sem justa causa. Se o cara não quiser ir, Mas se for tem um localidade diferente, é obrigado a aceitar? não é obrigado a aceitar. A pessoa pode dizer que não quer. Nenhum momento é obrigado a A transferência aceitar. ela não é obrigatória. A transferência não é obrigatória. Lembre-se, eu tenho o direito a dizer o que eu quero na minha vida. Agora, se eu disser que não quero ir, eu estou pedindo demissão. Ok? Por quê? Eu não quero ir, o empregador fala, não, você vai. Não, eu não quero ir. Eu estou pedindo demissão, eu estou dizendo que eu estou dispondo do meu contrato de trabalho. Beleza? Respondendo mesmo no domicílio, se ele não quiser ir, aí é como se ele estivesse pedindo demissão. É isso? No outro domicílio, ele está pedindo demissão. No mesmo domicílio, ele também está pedindo demissão. Porque ele está dispondo do contrato de trabalho dele. Ok? Eu não posso dizer, você vai estar obrigado em nenhuma das situações. Qual é a questão? No momento que eu vou transferir a pessoa para outra cidade, eu preciso observar primeiro os motivos dessa alteração. A alteração ela deve ser válida e justa. Se o motivo inexistir, a alteração ela é inválida. Tá? Se por acaso eu vou transferir para local de mesmo município, eu até não preciso de uma justificativa clara. Não preciso, basta dizer que eu vou extinguir um estabelecimento, eu vou abrir outro lá e acabou. E vai ser ali. Eu não preciso de um motivo claro para isso. Porém, o empregador ele assume o ônus da diferença do transporte. Então, transferência para outro município, eu tenho aquele adicional de transferência, se for transferência provisória,
Se for transferência definitiva, só o ônus com mudança. Na transferência dentro do mesmo município, eu vou arcar com a diferença de gasto com o transporte. Então, eu gastava R$10 por dia de gasolina, passei a gastar 30. O empregador vai ter que me dar os R$20 a diferença. Tranquilo? Mas porque isso é volitivo do empregador. Tá? Se não for por vontade do empregador, extinção do estabelecimento, aí é composição. O cara vai ser obrigado a ir? Vai, porque a empresa só vai funcionar lá agora. Mas ele pode dispor do emprego dele e dizer, não quero, me demito. Tranquilo? Mas essa diferença de transporte também o empregador não é obrigado, no caso de mudança de domicílio? de fechando a empresa. Não, fechando a empresa não, porque ele não tem como dizer que vai mudar a pessoa porque é ele que quer. Aí é uma obrigação econômica, ele vai para lá, aí não tem alteração. Mas quando eu tenho, por exemplo, a loja no Viaçu, uma loja no Norte Shopping, tiro o cara do Viaçu e boto o cara no Norte Shopping, eu vou ter que pagar a diferença de gasolina ou de transporte. Ah, então se for extinção, não paga essa diferença. Não paga essa diferença. Ah, porque nesse caso é Extinção de estabelecimento não, porque aí é econômica. Letra D. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Lógico. Né? E aí, pessoal, despesa resultante da transferência. Não é despesa da transferência, tá? Isso aqui envolve mudança, seguro de mudança, cancelamento de colégio de filho, matrícula em novo colégio, fardamento, material didático, tudo que envolve a mudança de domicílio. Ok? Em caso de transferência provisória, o empregado receberá adicional nunca inferior a 25% do salário enquanto durar essa situação. É só na provisória que se recebe. Professor, não era justo a pessoa receber na definitiva, não, ao invés de na provisória? Na definitiva, a pessoa optou por mudar a sua vida de um canto para outro. Se ela optou, ela está aceitando as condições dadas. Não tem adicional. Só vai ter adicional quando é provisório. Ele não tem adicional definitivo, mas ele só vai ter direito a essas despesas resultantes da transferência. Só as despesas resultantes da transferência. Beleza? Tranquilo? Qual o prazo do pagamento? O empregado não é obrigado a aceitar e a não concordância do empregado implica um pedido de demissão. Pedido de demissão. E não pode ser dispensado por justa causa. Não pode ser dispensado de jeito nenhum. Qual o prazo de pagamento desse valor resultante de transferência? É ele que arca. A legislação não diz quando ele vai arcar com isso. Se é o empregado que vai pagar e vai ser ressarcido, ou se é o empregador que paga diretamente. Tem que ser pago. É a mesma coisa, por exemplo, de extinção por morte. Qual é o prazo do pagamento? Não tem. Tem que pagar o mais rápido possível para evitar que a pessoa fique em prejuízo. Mas não tem prazo. Vamos lá. Considere as proposições abaixo em relação ao contrato individual de trabalho. 1. Para fins de... Questão 60. Página 12. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. 2. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço transitório e contrato de experiência. 3. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 1 ano. 4. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Está correto aquilo que está afirmado apenas em a letra 1, para fins de contratação, período de experiência que eu posso exigir no edital 6 meses. Cuidado, exigir período de experiência superior a 6 meses não pode, mas contratar quem tem a maior experiência é permitido, tá certo? Isso faz parte da própria necessidade da empresa. Mas tá certo. Tá certo. 2. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de período de serviço transitório e contrato de experiência. Pessoal, contrato de experiência é contrato por prazo determinado, ok? E serviço transitório é a natureza do serviço. Não quer dizer que o serviço necessariamente seja transitório. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um serviço de natureza transitória, mas que eu tenha vários trabalhadores se revezando ao longo do ano. Não tem problema. Tá certo? Tranquilo? Vou dar um exemplo. Eu trabalho aqui no Prime. Tem vários equipamentos eletrônicos aqui no Prime. Justifica eu ter um profissional aqui dentro todo dia para poder fazer reparo? Não. Mas eu posso contratar uma empresa que de 2 em 2 meses eu contrato um profissional para vir para cá e ficar fazendo reparos. 2 meses ela fica fora, 2 meses eu contrato outra pessoa para poder vir fazer reparos. Não tem problema. São serviços transitórios, mas eu tenho constantemente contratação nesse sentido. Tá certo? Aí nesse caso não seria contrato determinado, é isso? Não, eu tenho um contrato para prazo determinado.
Tenho vários contratos por prazo determinado. Mas aqui só será. Está falso porque ele diz porque que só será em serviço transitório. Não é isso. É a natureza que é transitória do serviço que determina ser prazo determinado. Mas não quer dizer que o serviço sempre será transitório. Eu posso ter um serviço perene na empresa em que eu alterne vários contratos por prazo determinado. Tá? 3. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de um ano. Tá? Aqui, pessoal, tem que ter cuidado com a contratação. A contratação ela pode durar até 2 anos. Tá certo? E 4. A relação contratual de trabalho pode ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Verdade. Pode ser objeto de livre estipulação. Eu não posso afetar aquele piso mínimo garantido na CLT ou na legislação trabalhista. A 3 você falou que é a quarta? A 1 e a 4. Letra B. Verdade. 1 e 4. Beleza? Pois é, a 3 é que pode ser até 4 anos, né? 2 anos. 2 anos. Vamos lá, duração do contrato de trabalho. Quando a gente fala de duração do contrato de trabalho, só para me medir aqui. 3. Quando a gente fala de duração do contrato de trabalho, a gente tem que lembrar de vários pequenos institutos que a prova adora misturar tudo numa pergunta só. Tá certo? E aí vai acabar gerando confusão, mas assim, tem como se livrar das pegadinhas com pequenas informações marcadas na cabeça da gente. Tá? Primeira grande informação, a CLT de 43, a Constituição de 88. Então, necessariamente vai haver confronto entre as duas normas. Mais do que isso, acordo coletivo e convenção coletiva é do ano. Se eu firmar esse ano vai ser de 2016. Então vai haver confronto entre ela, Constituição e a CLT. Esse confronto não é problema. O problema é a antinomia, é como eu resolvo esse confronto. E eu sempre resolvo de maneira a favorecer o trabalhador. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de jornada de trabalho, duração de trabalho, eu tenho 5 limites específicos. 44 horas por semana, 8 horas diárias, 24 horas por semana, de 1 a 2 horas por dia, podendo 15 minutos, e 11 horas por dia. Se eles esperam, pessoal, que diabo é isso aí? Vamos lá. Aqui é o limite máximo semanal, 44 horas semanais, para as condições comuns de trabalho. Eu tenho que lembrar que eu tenho 3 regimes bem conhecidos. 30 horas semanais, 40 horas semanais, 44 horas semanais. Tá certo? São os 3 regimes mais comuns de duração semanal de trabalho. 8 horas diárias é o limite que a gente tem para a relação comum de trabalho. 8 horas diárias, 44 horas semanais. Eventualmente haverá um dia que haverá apenas meio expediente. Por favor, não digam sábado como meio expediente. Pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser a terça. É um dia que será dado meio expediente. Tá certo? Dentro dessas condições, a mais comum é 8 horas diárias, mas eu tenho jornadas com 6 horas diárias e jornadas com 5 horas diárias. Como é o caso aqui, por exemplo, do telemarketing. Tá certo? 24 horas é o repouso semanal remunerado. Beleza? De 1 a 2 horas, isso aqui é o repouso que a gente chama de intra-jornada. O intra-jornada é o repouso é o intervalo para repouso e alimentação. Certo? Ele vai ser de no mínimo 1 hora, máximo de 2 horas, e para jornadas de 6 horas, por exemplo, ele vai ser de 15 minutos. Tá certo? Tranquilo? Por fim, 11 horas diárias é o que a gente chama de intervalo interjornada. O interjornada, pessoal, é o intervalo entre 2 dias de prestação de serviço. Tá? Vou colocar uma questão aqui rapidinho para vocês que não está aí. Tá certo? É uma questão antiga, tá? E é de prova de hoje. Questão 47. Nos contratos individuais de trabalho, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança, é considerada alteração unilateral? Não é considerada alteração unilateral? Não é.
Aí você diz, professor, essa questão é simples, o senhor falou aqui, está bem claro, tá, mas olha a alternativa. Uma alternativa diz que não é, 4 alternativas diz que são. Aí a gente tem a mania de dizer, opa, aqui não é, tá falsa. FCC adora isso. Que é chamada reversão, isso aqui. Adora isso, bota 4 alternativas de um jeito, uma do outro. É a do outro que está certa. Então não excluam alternativas, porque ela é a única, é a filha solta dentro do negócio. Beleza? Rapaz, esse negócio de pegadinha foi uma sacada assim, que criaram para prejudicar os outros, porque para mim não tem explicação. Professor, aquela questão de função de confiança, se você recebe durante 10 anos, você não pode suprimir a gratificação que você ganhava pela função de confiança, né? Acima de 10 anos. Pronto, o que acontece? Se você tem 10 anos ganhando uma gratificação de função, uma gratificação pela confiança em determinada função, aquela gratificação ela incorpora no contrato de trabalho. Você pode suprimir a gratificação? Pode, mas o salário aumentou. Aquilo vira salário, não continua como gratificação. Você pode sair do carro, mas... Você reverte ao cargo anterior, tudo bem bonitinho, mas fica... É o caso do gerente de banco que foi gerente por 20 anos, volta para posto efetivo, mas com o salário de gerente. E é como eles fazem isso, eles, quando estão próximos, eles trocam a nomenclatura para poder não dar, para não incorporar e o pessoal ganhar Caixa Econômica adora fazer isso. Eu era dos sindicatos bancários. A gente cansava de entrar para ganhar. E ganhava muito contra a Caixa. E nenhuma hipótese que o senhor pede. Nenhuma. Se você tiver gratificação de função por 10 anos, se você é cargo de chefia, recebe aquela gratificação bem bonitinha, você não perde. Ela incorpora. Aí tem um detalhe. Se a gratificação ela é inferior ao que a legislação determina, 40% para o trabalhador normal, 1/3 do salário para o bancário. Se ela é inferior, você já é salário. Você não precisa dos 10 anos, você já incorpora direto. Por quê? Porque é uma gratificação irregular. Né? Então você já ganha direto. Se por acaso nos 10 anos você teve períodos ininterruptos, ou seja, por 10 anos você recebeu, mas teve períodos que você deixou de receber, não contabilizou 10 anos. Então você não vai ganhar, não vai incorporar. Você precisa de 10 anos contabilizados, independente desses 10 anos serem contínuos ou ininterruptos. Professor, quando é irregular? Quando é irregular, que você recebe menos do que a gratificação exigida, que é 40% para o trabalhador comum, ou 1/3 do salário do bancário, você já tem salário. Certo, mas ela já é incorporada, certo? Ela já é Mas salário. além dela ser incorporada, ela tem que ser aumentada. Para dar os 40% para dar uma vez. Não, é o que eu estou dizendo. Veja, por exemplo, eu trabalho com gratificação de função. Eu sou chefe da minha empresa. Tenho lá a minha equipe, tudo bem bonitinho. E ganho gratificação de 20%. Ok? Beleza. Qual era a gratificação que eu teria direito? 40%. Porque com a gratificação de 40%, o meu cargo está sendo remunerado e eu posso ser revertido e perder os 40%. Se eu ganho só 20%, quando eu sair daquela função, eu continuo com os 20%. Eu não posso perder os 20%. Por quê? Porque ele já é salário. Eu vou ter toda a condição de chefia, mas eu não vou ter a remuneração da confiança. Ou seja, os 20% é salário, eu vou ter direito a hora extra, tá certo? Eu vou ter direito a jornada de trabalho de 44 horas semanais, eu vou ter um limite. É diferente da gratificação de função. O gerente de banco ele entra na hora que precisar, sai na hora que tiver. Não tem condição, ok? Por quê? Porque ele recebe gratificação para isso. Tranquilo? Alguém tem alguma questão que tem interesse aqui? Deixa eu ver se tem outra recomendada aqui. A outra de duração de nada. Aqui todas as outras falam muito a mesma coisa. Muito. A 61. Vamos lá. Em relação ao trabalho temporário, com fundamento na legislação aplicável, é correto afirmar: A. A empresa de trabalho temporário é pessoa física ou jurídica, falei que em sala de aula era, né, urbano ou rural, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por ela remunerados e assistidos. B. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação de trabalhador pela empresa tomadora ou cliente
ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. C. O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente com relação ao mesmo empregado não poderá exercer de 6 meses, salvo mediante autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí eles botam Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência. É o mesmo ministério, tá? D. O contrato de trabalho celebrado entre a empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição da empresa tomadora ou cliente poderá ser celebrado verbalmente ou por escrito, sendo vedada a modalidade de contrato tácito. E letra E. A jornada normal de trabalho temporário não poderá exceder de 8 horas diárias. 6 horas. Obrigado. Remuneradas as horas extras com adicional de 20% sobre o valor da hora normal. Vamos lá. De baixo para cima, letra E. Falso. A jornada de trabalho temporário vai ser da mesma forma que se dá para o trabalhador efetivo, com o mesmo benefício da hora extra, 50%. Tá? Não há diferença aqui. A diferença pode existir na questão do salário. Ok? Por que pode existir na questão do salário? Os empregadores são diferentes. Tranquilo? Letra D. Ele diz, contrato de trabalho celebrado, salariado, celebrado verbalmente, por escrito verbalmente. Está falso. Por que está falso? Como é que eu vou dizer que existe uma condição de contrato temporário se as pessoas não têm consciência dessa informação? Eu preciso poder provar que eu dei a informação e que a pessoa recebeu a informação. Tranquilo? Não é só colocar o contrato escrito, tá? É um contrato escrito em 2 vias, as 2 assinadas, uma fica comigo, outra fica com outra parte. Beleza? Letra C. O contrato entre a empresa temporária e a empresa tomadora ou cliente com relação ao mesmo empregado não poderá exceder de 6 meses. Pessoal, o contrato temporário ele vai durar um prazo máximo de 3 meses, salvo autorização. Tá certo? Não são 6 meses, são 3 meses, salvo autorização. Deixa eu até falar de sala de aula aqui. A letra B está certa, ok? Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibida a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo. Lógico, aqui seria limitação ao acesso do trabalho, que é plenamente permitido pela Constituição no artigo 1º. Tá? Letra A. A empresa de trabalho temporário é pessoa física ou jurídica, verdade, urbana ou rural, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por ela remunerados e assistidos. Cuidado com o urbano e rural e devidamente qualificados. Não há necessidade de qualificação específica, tá certo? Qualquer tipo de prestação de serviço pode ser feito por trabalho temporário, desde que seja para substituir pessoal efetivo, tá? E desde que seja para garantir uma produção emergencial. Eu não preciso ter uma empresa que certifique de maneira específica os meus trabalhadores. Está errado. E esse urbano rural, só pode ser para trabalhadores urbanos. Não pode estar rural. Não, trabalho temporário não é rural. Aí você diz, o que vai ser rural então, professor? Rural é o trabalho de... Fugiu a palavra. A palavra está na boca, fugiu. Período entre safrista. Né? O contrato temporário no emprego rural é o safrista, que ele vai ser contratado para safra e o contrato se acaba. E o temporário pode ser pessoa física ou jurídica? Física ou jurídica. E terceirizado só pessoa jurídica? Só pessoa jurídica. É um detalhe que a legislação traz, é uma legislação extremamente antiga, mas ainda se mantém com o mesmo normativo, então a gente aplica a legislação. Beleza? Mais alguma questão que vocês queiram aqui? Não? Vamos lá para... Não, pode perguntar, aproveita. Ó, eu não gosto só de implorar não, mas eu posso implorar. Fica feio, tá gravado. Vamos lá. Questão 70. Sobre a alteração do contrato de trabalho é incorreto afirmar. Toda questão que vocês tiverem no módulo de incorreto, pessoal, leia. Vou explicar o porquê. É uma alternativa falsa e 4 alternativas corretas. Você aprende mais com elas do que com as outras. Tá certo? Vamos lá. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta o cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Verdade? Verdade. Foi o que a gente falou aqui. Não é alteração. Beleza?
Letra B. Nos contratos de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, mesmo que por mútuo consentimento, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Verdade ou falso? Verdade. Verdade. Todo devido que falar em prejuízo direto ou indireto, mesmo que a parte aceite, porque aceitaria qualquer coisa, tá falsa, tá nula a cláusula. Letra C. O empregador pode transferir ao empregado, independentemente de sua concordância, eu adoro essa palavra, quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que o mesmo trabalhar, sendo que a recusa à transferência por parte do mesmo implica em dispensa por justa causa. Não. É? Ele é obrigado a ser transferido? Obrigado não, eu posso dizer não quero. O empregador faz a demissão, ou a pedido ou sem justa causa, mas por justa causa nunca. Eu não posso dizer, eu sou obrigado a ir, se não for, é indisciplina e subordinação. De jeito nenhum. Essa transferência que a gente tem que supor que é com mudança de domicílio? Não. Aqui ele colocou aqui, transferir o empregado, ordem a questão, mas eu gosto dela porque foi ela que me fez a escolha, foi ela que abriu os meus olhos para dar aula de curso para concurso. Claro. Não se preocupe, tá meio louco, mas eu vou explicar, tá? Esse de 1 a 2 horas é o intervalo de 8 horas diárias, né? Entre jornada. É. Esse. O dia termina meia-noite, né? Eu coloquei aqui 00 horas, mas vocês podem, no caso da anotação de vocês, colocar 24 só para lembrar que é quando termina o dia, né? Porque ele começa às 0 horas, tá? Qual é a questão? O cara trabalhou sábado das 2 às 10 com 2 horas de intervalo. 2 às Folgou 10? das 2 à meia-noite. Folgou 2 horas, repousou domingo, foi trabalhar de 8 às 11, ou de 8 às 18. Beleza? Tranquilo aqui? Que raciocínio O cara trabalhou das 2 às 24 no sábado. Folgou domingo, na segunda das 8 às 18. Com 2 horas de intervalo também. Beleza? Quantas horas extras ele trabalhou? Quantas horas é? Horas extras ele trabalhou? Eu estou dando tempo para pensar. Rapidinho. Não, Carlos, não. O tempo para resumir a questão dessa é 40 segundos. 3. Ah, tu sabe nem o que eu vou contar. Sabe que eu sou desenhou um raciocínio difícil, eu devia ter Tira esse estado lá em domingo, 5. tu trabalha só no sábado e segundo. Então o intervalo dele tem que ser de 11 horas, 24 para 8. Vou mostrar aqui, vocês vão Acho que entender bem clarinho. Nenhum. Quantas horas de trabalho eu tenho aqui? 10 horas. 8 horas. Assim, Mais menos 2. 8 horas. 8 horas. Cuidado porque se você pensa 10 menos 2, você está colocando a jornada, o repouso intra-jornada como jornada de trabalho. Não é. Então sempre lembra, 2 horas você não conta. 10 menos 2, 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho. Houve hora extra? Não. De 0 às 24 são 24 horas. Domingo ele repousou as 24 horas de repouso que não era remunerado? Sim. Repousou. Beleza. Então tá ok. Até aqui beleza. Eu tenho como saber se esse cara trabalhou mais do que 44 horas semanais? Não tenho. Não vi a semana dele. Então não posso afirmar. Você diz, professor, mas se no sábado ele trabalhou 8 horas, ele trabalhou 48 horas. Não. Ele pode trabalhar meio expediente na quarta, na terça, na quinta, na sexta. Não sei. Então eu só posso olhar aqui mais um limite. Qual é o limite? Interjornada. O interjornada. Entre uma jornada e outra tem que ter 11 horas. Aí tu diz aqui, professor, 24 horas, bem bonitinho. Beleza. Só que essas 24 horas são repouso semanal remunerado. De meia-noite, ou seja, das 0 horas de segunda-feira, eu tenho que contar 11 horas. Ele só poderia começar a trabalhar na segunda-feira a partir das 11. De 11 às 3 horas extras. Professor, eu entendo perfeitamente, eu só queria tirar uma dúvida. Como a hora noturna ela é inferior, ele teria algumas horas extras ali noturna. De 14 às 24 horas. Só 15 minutos. Só que o que acontece? 15 minutos dá direito à hora extra? Dá. Mas 15 minutos.
Então não influencia. Como foi o tempo? Era se ele que hora extra. A jornada noturna aqui, das 22 às 24, a hora é reduzida, 52 minutos e 30 segundos. Então tem 15 minutos extra, mas não muda a jornada. Beleza? Então aqui, ele só poderia começar a trabalhar 11 horas. Como ele começou a trabalhar 8 horas da manhã, 3 horas extras. Então, um detalhe pequeno. Você olha na prova e diz, não, tá ok, tá beleza, tá tranquilo. E esquece que o intervalo intra-jornada ele vai ter que existir, mesmo quando eu saio do sábado para segunda-feira. Porque esse intervalo de 24 horas é dele. Cada intervalo tem que ser observado individualmente. Se ele começou 2 horas da tarde, ele trabalhou até a meia-noite ou até às 10? Até meia-noite. Ah, entendi. Beleza? Entendi. Tranquilo? Então vê. Todo intervalo tem que ser observado individualmente. Não importa como se dá a prestação de serviço, não importa nada. Você tem que observar cada intervalo individualmente. Beleza? Tranquilo? Posso pagar o lado de cá? Não pode. A vaga é sua, já vai entrar. Fala. Eu quero, mas tá difícil. Tomara, mas. Quando se fala de jornada de trabalho, eu tenho que lembrar de alguns institutos, certo? Compensação, banco de horas, ônus de prova,